Oi, gente. Voltei aqui para fazer o meu diário de bordo desse período aí que nós estamos passando. Hoje é 14 de maio, eu estou em casa desde 17 ou 18, acho que é 18 de março, né? Então estamos indo aí para quase 2 meses em casa. Tenho saído praticamente uma vez por semana e olhe lá para ir ao mercado ou quando preciso acompanhar minha avó, né, na sessão de químio. No começo eu achei que eu fosse acabar acompanhando, né, mais de perto só a primeira ou até a segunda sessão, e as coisas infelizmente estão prolongando cada vez mais. Então a gente está indo semana que vem aí para a terceira sessão de químio dela. E por um lado é bom que eu consigo acompanhar melhor, fico mais tranquila, consigo ficar com ela em casa, cuidando dela direitinho. Mas por outro lado, né, a gente tem a situação financeira também que é importante. A gente não pode falar que dinheiro é tudo, mas infelizmente a gente precisa de dinheiro para comer, para pagar as contas. O estúdio está fechado, ele vai continuar fechado. Até quando? Tem muita gente que me manda mensagem querendo voltar, e eu não sei. Eu tenho conversado bastante com a Carol sobre isso também. Até que ponto a gente pode deixar claro que é seguro reabrir o estúdio. Eu vejo aí muitos profissionais, muitos estúdios que já estão programando a reabertura, fazendo aula individual, utilizando máscara. Eu acho muito complicado porque o Pilates, para mim, e quem faz aula comigo me conhece, sabe que como eu levo a sério e acho muito importante a questão da respiração. Então, pensar como é que a gente vai ficar respirando, né, fazendo uma respiração eficaz realmente com uma máscara, né, com o nariz e a boca cobertos. Não acho que isso tem uma validade aí muito importante para falar, não, ok, então vai ser esse o caminho, vamos voltar dessa maneira. Então, por enquanto, o estúdio vai continuar fechado, tá? Eu não, para os alunos que estão preocupados, como é que tá, como é que não tá, se eu vou fechar permanentemente ou não. Não vou fechar permanentemente, mas não é seguro, não considero seguro voltar agora. Tanto para mim, que estou em casa cuidando da minha avó, então estou saindo o mínimo possível, tendo contato com outras pessoas, né? O mínimo possível por conta de não só do coronavírus, mas para ela qualquer, né? Como está com a imunidade baixa devido à químio, qualquer infecção para ela pode se tornar algo mais grave. Então eu estou me resguardando pensando nela também. Então, por enquanto, a gente vai continuar com o estúdio fechado. Eu fiz uma pesquisa semana passada com os alunos, né? Como é que eles estão pensando, quem pretende voltar, quem não pretende. Tem muita gente que já achou que eu já ia abrir o estúdio. Não, era só para sentir como é que vocês estão mesmo, como é que os alunos estão, as preocupações, e já pensar no processo que a gente vai voltar e não vai poder ser da mesma forma que era antes. Então, já para programar como que será esse retorno, né? Se a gente vai diminuir o número de alunos, a questão da higiene, né? Eu já levo super a sério, porque não por conta do corona, mas pensa você deitar no lugar que uma pessoa estava suando, não é agradável, né? Fora não ser higiênico, não é uma sensação agradável. Então essa parte de higiene para mim é bem tranquila, porque é algo que eu já tinha, né? O hábito de fazer o uso entre um aluno e outro, higienizar certinho os aparelhos. Mas então, por enquanto é isso. Só queria falar para vocês permanecerem calmos. A gente não vai fechar o estúdio permanentemente, a gente vai continuar lá com o estúdio. Eu estou em processo de negociação com o dono, né, do prédio para ver o que a gente consegue fazer. Então, para vocês ficarem tranquilos.
A única coisa que eu vou divulgar aí já depois por WhatsApp, pedindo a ajuda de vocês, porque quando a gente voltar, aí a gente vai ser mais do que nunca importante que a gente tenha aluno, né? Então, ajudar a divulgar aí o estúdio, vou mandar no link das redes sociais, se vocês puderem ir compartilhando, ajudam muito. A gente está com aula online, individual, então a gente vai conduzindo o aluno para fazer os exercícios em casa mesmo. Não teve 100%, né? A aderência foi baixa por N fatores, mas algumas alunas continuam fazendo, estão se sentindo super bem. Eu tenho divulgado isso também, o depoimento delas nas redes sociais. Então é uma forma da gente manter o corpo ativo, principalmente para as pessoas que têm alguma lesão, alguma patologia. Aí eu aproveitando, eu vou entrar nesse link também. Eu tenho postado muitos vídeos de exercícios, para dor na coluna, dor nos ombros, mas depois que me veio esse toque na cabeça, quando eu tava pensando aí nos outros vídeos. É importante, gente, dizer que nada substitui uma avaliação presencial, né? Ou pelo menos uma conversa. Uma aluna, por exemplo, fez uma videochamada que ela estava preocupada com a mãe, achou que a mãe tinha deslocado, né, o quadril, então eu fiz uma avaliação ali por videochamada para acalmar, ver realmente se era um quadro grave ou não, para precisar ir no hospital e já passar algumas orientações. E essa parte é importante, a gente tem que lembrar que o meu corpo funciona de uma maneira e o seu corpo funciona da outra e o da sua mãe funciona de outra forma diferente. Até por isso eu tenho passado os vídeos diferentes. Eu poderia falar exercício para coluna, para todo mundo. Então é diferente o exercício para coluna, um fortalecimento de abdômen para uma pessoa que tem dor e um fortalecimento de abdômen para uma pessoa que mantém o pilates, mas para manter ali um fortalecimento, né? Não faz o pilates apenas por dor. A gente tem esses dois tipos de alunos. Os alunos que fazem porque tem alguma dor, estão cuidando, reabilitando daquela dor, daquela lesão, e os alunos que só fazem porque praticam porque gostam, tinham dor, agora não tem mais, e que continuam como uma atividade física, tá? Então, eu acho importante isso. Eu tenho postado os vídeos, mas é pensar que é por esse momento que a gente não consegue ter tanto auxílio, né, pessoal presencial, vamos dizer assim. Tanto que eu digo, quem tiver alguma dor, alguma dúvida, pode me mandar mensagem tranquilamente, tá? São exercícios para ajudar, mas não que seja para curar, vamos dizer assim, que vá curar o seu problema. Cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo vai precisar de um tratamento de uma forma diferente. Então, os exercícios, os vídeos que eu tenho feitos é para ajudar aquela pessoa que está com muita dor, dar um auxílio, tá? Não que vá falar que a pessoa, você vai fazer esse vídeo, você vai seguir esses exercícios e você vai ficar curado. Não é isso, é importante, tá? Uma avaliação individual, para saber realmente qual a causa da sua dor, o que precisa trabalhar mais, o que precisa trabalhar menos, tá? É isso. Então, em relação ao estúdio, por enquanto é isso. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, tá? Porque eu tenho vários itens que eu acho importante a gente falar, até porque eu não tenho postado, né, toda semana. Então, tenho anotado os itens que eu acho importante falar para conversar com vocês. Outra coisa, eu tenho arranjado várias brigas, tretas, deixei de falar com pessoas por conta do isolamento social, tá? É o que eu costumo dizer. Se eu pudesse, eu colocaria todo mundo dentro de uma caixinha e deixaria todo mundo dentro da caixinha até tudo isso passar, né? Mas dois pontos fundamentais. Eu não consigo colocar todo mundo dentro da caixinha. E outro ponto, tem pessoas que precisam trabalhar. São poucas as pessoas, né, que estão fazendo home office ou que têm uma condição financeira de ficar em casa sem se preocupar em ter que sair para trabalhar, tá?
Então, em relação a isso, eu nunca contestei. Eu nunca ditei aqui, até porque eu não sou ninguém para ditar, nenhuma ditadora, coisa do tipo, mas eu nunca disse que todo mundo tem que ficar em casa. O que eu sempre digo é, se você pode ficar em casa, fique em casa, pro seu bem, pro bem, né, de quem tá ao seu redor. O que eu tenho ficado extremamente emputecida, desculpe o termo, são pessoas que não têm a necessidade de sair de casa e acabam saindo. Já tive brigas, parei de conversar com pessoas que estavam fazendo festas, comentei em relação ao Dia das Mães, falei, eu adoraria ter passado o Dia das Mães com a minha mãe. Primeiro Dia das Mães que eu passo longe da minha mãe, sem comer o almoço, sem sair para almoçar, como provavelmente nós faríamos. Foi diferente. Eu estava aqui com a minha avó, a gente trocou receita, o que cada um estava fazendo, mas foi isso. Melissa, tá? Eu tô dizendo, eu não acho seguro você expor a sua família, se expor, né, em primeiro lugar, e expor a sua família ao risco, a esse risco. Aí eu vou dar alguns exemplos, tá? Porque eu acho que, e eu sempre disse isso, que quando começa a chegar perto de você, as pessoas começam a ficar um pouquinho mais assustadas, né? Então, aí relatos de aluna. Eu tenho uma aluna que teve, uma aluna com fibromialgia, tá? Então, o sistema imunológico já um pouquinho mais debilitado, um quadro de uma alergia, já teve choque anafilático aí 2 vezes, foi parar no hospital em parada. Teve, tá? E graças a Deus não precisou ficar entubada, ficou internada, eu acho que alguns dias apenas, encaminharam ela para casa. Então, pensar que realmente tá cada dia chegando mais próximo, tá? Aí, outra aluna, uma sobrinha que é médica, infelizmente, né, trabalhando em hospital, acabou contraindo, transmitiu pro pai e pra mãe. O pai faleceu, a mãe está em estado grave. Então eu fico pensando na responsabilidade, sabe? Imagine que eu estou me expondo, ela é médica, realmente ela não tem como. O que a gente mais está precisando hoje é da área da saúde ali trabalhando, batalhando. Mas eu tenho certeza que se ela pudesse, ela ia falar, se ela tivesse outra profissão, ela ia falar, eu não ia sair de casa, não sairia de casa para arriscar, né, me contaminar, contrair o vírus e passar para os meus pais, tá? Outra, aí esse é o que mais aperta, assim, realmente de verdade o peito, porque é assim, quando é amiga e irmã, a gente tem, né, uma consideração especial, é um outro pontinho do coração que ocupa. O pai dela foi fazer uma cirurgia para retirada de um câncer, né, um tumor no intestino. Graças a Deus foi tudo bem na cirurgia, porém ele teve um AVC depois da cirurgia, tá? Tá internado, teve um AVC e precisa de uma UTI em um hospital que tem a especialidade que ele vai precisar fazer uma drenagem no cérebro, então ele precisa ser transferido para um hospital que tenha neurocirurgião. Pelo que eu estava dando uma olhada, o hospital de referência, né, para neurocirurgia é o Hospital das Clínicas, que a gente sabe como que está, a lotação já é extremamente complicado vaga, né, atendimento, e agora mais complicado ainda. E aí, Melissa, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu prefiro me resguardar para eu não precisar de uma vaga na UTI, né? Por isso, sendo que eu tenho a possibilidade, é diferente. Ele teve um AVC, ele não tinha muito o que fazer, né? Ele não teve AVC porque ele quis. Não estou dizendo que as pessoas contraem AVC, o coronavírus porque querem, mas não tem essa diferença entre a exposição e a não exposição. Então eu prefiro me resguardar e deixar ali uma vaga para quem realmente vai precisar, porque essas doenças, AVC, infartos, todas essas doenças continuam tendo, né? A única coisa que aumentou a demanda, a procura de leito por conta do coronavírus também.
Então, é isso que eu queria explicar para as pessoas, para elas pensarem, não serem tão egoístas. Eu sei que é difícil. Minha irmã tá sozinha em casa e, né, sem ver meus pais. Eu sei que tudo isso é muito difícil. Mas até que ponto a gente não consegue passar por isso, fazendo videochamada, ligando e nos manter seguro o máximo possível? Tenho visto várias frentes contra, a favor do isolamento social. Eu acho que inclusive vai ter o lockdown. Vai acabar sendo estabelecido o lockdown em São Paulo. Essa questão do rodízio, né, aglomeração no transporte público. Então, tá todo mundo sem realmente o que fazer, né? Então, vão tentando de tudo e eu acho que, infelizmente, vão acabar chegando nessa questão do lockdown. Então, pensa que você não tem necessidade de ficar indo visitar a sua mãe, a sua avó, a sua tia, o vizinho, tá? Justamente por isso, porque você tá se expondo e tá expondo outras pessoas. Então vamos ficar um pouquinho quietinho em casa, vamos pensar um pouquinho com mais cuidado nas nossas ações do que a gente ficar aí, eu tô com saudade, vou lá procurar minha mãe, vou correr para passar o dia com a minha mãe. Eu acho que não é dessa forma, tá? Aí ontem eu tava conversando com uma aluna do meu coraçãozinho, eu tô até hoje com uma camiseta de coração em relação para falar disso, tá? Falar um pouquinho de coisa boa, né? A gente tava conversando e a gente conversa muito sobre energia, sobre pessoas. É uma pessoa que mora aqui no meu coração, que passou da parte profissional, né? Minha aluna, mas a vida pessoal, nossa vida pessoal tá junto. E daí, eu tava conversando com ela sobre essa questão de tudo ter um propósito. Eu acredito demais nisso. Tudo a gente acontece na vida por um porquê, né? E daí a gente vem pensar e começa a pensar, por que que tá acontecendo isso? Por que que... É um exercício eu acho muito bacana, individualmente. Eu tenho feito individualmente e pensando também num todo, tá? E aí, leio textos, né, sobre espiritismo, então ajudam bastante a entender o porquê das coisas. Aí a gente chega num ponto de que geralmente quando a gente está num momento difícil, né, é pra gente crescer. É aquela história de que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Tem diversas frases aí que falam sobre isso. Aí o que eu comecei a ler e a juntar aí as pecinhas. Eu acho que assim, o ser humano precisa evoluir muito por conta do questão do egoísmo, tá? Então você pegar uma pessoa que tem uma renda e ela se inscrever, né, se candidatar aos R$ 600 que o governo tá oferecendo, eu acho que é um pouquinho de egoísmo, né? Pegar uma pessoa que é um adolescente, 18 anos, que tem a mãe em casa trabalhando, que tem o pai trabalhando, e porque não ele não está trabalhando, pegar os R$ 600, eu acho que é muito egoísmo. Então, eu vejo muito isso no brasileiro e no ser humano como um todo. O pensar muito na individualidade e esquecer do resto, ali de quem está ao redor. Então, eu acho que isso é um dos pontos fundamentais que a gente precisa trabalhar aí, evoluir como ser humano, tá? Pra gente melhorar, né? E infelizmente teve que chegar ao ponto de uma coisa grave como essa, né? Com essa repercussão, com tantas mortes, com tanto sofrimento, e para o ser humano começar a entender o que está acontecendo. E daí você pega uma pessoa que realmente que tem uma renda e mesmo assim foi atrás dos R$ 600, eu acho que essa pessoa não está fazendo esse processo. Ela tá desesperada, pensando que vai ficar sem dinheiro, que não tá dando conta e que ela precisa do dinheiro. Não vou entrar no mérito, tá? De julgar, não vou julgar ninguém. Eu só não acho que é um ser humano que esteja pensando aí no melhorar da humanidade como um todo.
Tava vendo uma live agora de manhã, eu até compartilhei sobre saúde mental, de uma linda também que mora no meu coração, da Marina. Depois eu até deixei o link aí, quem estiver vendo o vídeo hoje consegue assistir, que fica 24 horas gravado, sobre os pilares, né, da saúde mental, principalmente agora nesse período da quarentena. E um dos pilares é a questão do contato social. Gente, a gente não precisa ter contato físico para ter contato social, né? O que eu tava falando do Dia das Mães. Eu não precisei estar junto com a minha mãe, passar o dia com a minha mãe, para estar em contato com ela, tá? Então, eu acho que esse é um dos pontos que a gente precisa aprender também. As pessoas estavam muito distantes, muito próximas, mas ao mesmo tempo distante, aquela coisa de muita mensagem no WhatsApp e pouco contato físico. Eu acho que agora, né, mais do que nunca, deve, como se Deus tivesse falado, é assim que vocês querem? Então pronto, é assim que vocês vão ficar. Né? Então, essa questão da falta de contato, para muitas pessoas que gostam, tem pessoa que é super carinhosa, gosta de calor humano, eu sei que é difícil, mas vamos ficar calmo, né? Vamos manter o contato de outras formas, que isso vai melhorar. Aí, conversando ontem com essa minha aluna do meu coraçãozinho também, a gente começou a falar sobre a questão das máscaras. Inclusive hoje, tá? Vai ter vídeo sobre exercícios respiratórios para as pessoas que estão se sentindo sufocadas quando estão usando máscara. Então hoje vai ter, daqui a pouco já eu vou gravar. Eu vou gravar vários vídeos hoje, vocês vão me ver muito com essa roupa aqui. Mas é porque, justamente por isso que eu preciso aproveitar o tempinho que eu tenho para gravar, porque, por exemplo, semana que vem fica um pouquinho mais difícil por conta da sessão de químio, tá? Então hoje vai ter exercício falando sobre exercício respiratório para ajudar o pessoal que tá tendo que sair de casa ou vai no mercado, né? E tá se sentindo sufocado com a máscara, ok? Aí, então, voltando, eu tava conversando com ela e ela fez um poema super lindo falando sobre essa questão da falta do sorriso, né? Porque é muito estranho. Eu fui no mercado semana passada, no sábado, e assim, se olhar pro lado, agora é obrigatório, você só entra no mercado se você tiver de máscara. Você olhar pro lado e ver máscara, 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 aí eu até pensei na hora, eu falei, gente, uma sobrancelha bem feita nunca foi tão importante na vida, né? Brinquei comigo ali na hora que eu tava entrando no mercado. Por quê? Porque a gente é acostumado, né, a ver sorriso, interpretar muito a pessoa pela boca, agora a gente tem que interpretar a pessoa pelos olhos. Então ela estava super chateada que ela não consegue mais ver o sorriso das pessoas. E daí eu falei para ela, mas você já parou para pensar que agora você consegue reparar no olhar das pessoas? E que um olhar, ele é muito mais forte do que um sorriso? Eu posso dar um sorriso falso, né? Tô sorrindo. Mas o meu olhar não está condizendo com o que a minha boca está refletindo, né? Então, é um exercício, eu acho super legal esse você começar a olhar mais no olho das pessoas. Ela falou que é aquele exercício de copo cheio ou copo vazio. O copo tá meio cheio ou o copo tá meio vazio. Então, eu acho importante você pensar sempre, né, na forma, como que você pode agregar alguma coisa naquela situação que você está passando. Então, tá bom, a gente tem que usar máscara se for sair, a gente tem que usar máscara se for sair. Vai sentir falta do sorriso? A gente vai sentir falta do sorriso. Mas a gente pode fazer videochamada e não precisa usar máscara. A gente consegue ver o sorriso das pessoas na videochamada. Mas o olhar, a gente consegue ver o olhar de pessoa triste, o olhar da pessoa que está assustada, o olhar de pessoas que estavam nervosas, tá? Ansiosas. Então eu fiquei reparando nisso no mercado e a gente consegue ver diversos olhares, né? Mesmo de longe, mantendo lá 1,5 m, né, na fila. Eu tava lá na fila e dando aquele geral nas pessoas que estavam ao redor, reparando nessa questão dos olhos, tá? Aí o último ponto, prometo, olha, 25 minutos já de vídeo. Se você chegou até aqui, é porque você tem um carinho muito especial por mim. Eu vou te mandar um coração numa caixinha, tá? Porque 25 minutos de vídeo eu sei que não é fácil. Aí pensando ainda, tá? O que tudo isso que a gente tá passando significa?
Outra reflexão que eu fiz. Eu acho que assim, a saúde, ter uma boa saúde, vamos dizer assim, nunca foi tão importante. Nunca, tá? Pensar aí se você é hipertenso, se você tem alguma doença cardíaca, se você tem alguma doença respiratória, né? Isso deixa o corpo mais, como vamos dizer, mais sensível se você acaba se contaminando, né? Então, uma coisa é uma pessoa, uma amiga minha, por exemplo, que tem uma boa saúde e ela se contaminou, teve um dia de febre, teve um pouquinho de perda de paladar, tá em casa bonitinha, né? Outra coisa é uma pessoa que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem, né, diversos fatores de risco ali associados e acabar se contraindo. Se contraindo não. Contraindo, né, a doença, o coronavírus. Aí o que a gente pensa? Isso daqui vai passar. Tá? No último vídeo eu falei sobre como a gente pode enfrentar isso daí, como é que, né? Mas tá bom. Isso vai passar e daí pra frente. O que a gente vai fazer? Vamos pensar em cuidar melhor da nossa saúde. Algumas doenças realmente não estão ao nosso alcance regular. Mas, por exemplo, pressão alta. Se você tem uma boa alimentação, se você pratica uma atividade física, se você tem, né, uma saúde mental em dia, você consegue controlar ali a questão da sua pressão. Diabetes. Diabetes está extremamente ligado à alimentação. Então, tá todo mundo em casa, aí tem muitos desesperados e bebendo horrores e comendo chocolate como se não tivesse amanhã. E o outro vídeo eu falei isso, gente, o amanhã vai chegar. E aí, tudo que você tá fazendo agora, pensa num castelinho de bloquinho. É um bloquinho que você tá construindo. E daí você tá construindo esse castelo para onde? Se você tá construindo esse castelo para um rumo, né, bom, ou se você está construindo o seu castelo para realmente depois ele acabar afundando depois de um tempo. Então a gente tem que pensar nisso. E pode deixar na história de exercício físico, academia e dieta, né? É básico. Ai, não, segunda-feira eu vou começar. Por que você vai começar na segunda? Sendo que você pode começar agora. Alimentação e exercício físico são 2 itens que a gente consegue super cuidar agora. Muitas pessoas estão com tempo para isso. Quem não está com tempo, quem está trabalhando, consegue tirar 40 minutos, 1 hora do dia, 3 vezes na semana, para cuidar do corpo. Opções é o que eu mais tenho postado. Se você tem dor, se você não tem, então não tem desculpa. Alimentação, não tem por que você ficar assim entupindo de chocolate diariamente porque você tá triste, porque você tá ansiosa, porque vai buscar a sua ajuda. Tenho diversas psicólogas que estão fazendo atendimento via vídeo, né? Então, não tem por que você ficar nesse desespero, você se automutilando. Vou dizer esse termo, automutilação, tá? Então, é isso. Pensa, faz essa reflexão. Vou deixar esse exercício aí para vocês. Não sou psicóloga, mas eu adoro pensar nas coisas da vida e o que aquilo significa. Para e pensa, respira e pensa o que você está precisando mudar na sua vida. Ah, eu não tenho tempo para ficar com a minha família. Muitas pessoas, né, tinham essa questão, estavam sempre trabalhando, sempre viajando e agora conseguem estar. E daí, mais pra frente, quando a gente puder sair, vai voltar a mesma forma como era? Então pensa nisso, o que você consegue aprender com o que está acontecendo e melhorar, ser um ser humano melhor quando tudo isso passar. Ou já a partir de hoje, né? Pensando que não precisa deixar para amanhã. Então, o deixar para já começar hoje. Ah, eu preciso me alimentar melhor. Então, que tal na hora do almoço você comer uma verdura ou um legume? Que tal à tarde você comer uma fruta? Que tal você começar a tomar mais água, né? Se hidratar melhor. Pega um item que você acha que vai te ajudar e começa a colocar na sua vida.
que você vai ver que realmente vai fazer diferença. Isso, vou bater 30 minutos de vídeo, quase uma live. Falando em live, eu tô aqui bolando, tô com muitas ideias, gente. É que realmente eu não estou conseguindo, não estou tendo tempo hábil para colocar tudo. De fazer algumas lives sobre saúde, né? Eu falo tanto saúde, 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 saúde. Não gosto de falar de dor, infelizmente eu tenho que falar, mas eu gosto de falar de saúde. Justamente, se você tem saúde, você não vai ter dor, né? Então, tô com um projeto, né, para chamar algumas pessoas para fazer algumas lives. Se você aceita, tá animado, tem sugestão, tem pergunta, tem alguma dúvida, me manda, tá? Vai me dando ideias. Aí, se eu conseguir me organizar certinho, eu prometo que eu faço. Essa semana eu vou começar uma coluna com as minhas alunas. O que elas estão fazendo de produtivo em casa. Receita de pão eu já recebi 2 essa semana, de 2 alunas diferentes, tá? Então o pessoal tá comendo bem, tá? Nós vamos pensar assim, eu sei que tem uma que tá pintando o cabelo, tá arrasando, pintando o cabelo sozinha em casa. Falei pra ela, tô ali, ó, tô no chaveco com as pessoas, pra elas tentarem, que seja um passo a passo, que eu sei que vídeo é complicado, né? E todo mundo quer ser blogueirinha, né? E vai tentar ficar gravando vídeo. Então eu tô aí no processo, a gente vai fazer essa coluna. Essa semana, na sexta-feira, eu vou deixar as receitas que eu consegui com as alunas, tá? E é isso. Desculpa o tempo muito grande, mas é porque realmente fazia tempo que eu não conversava com vocês e tinha muita coisa pra falar, tá? Então é isso. Se você puder ficar em casa, fique em casa, por favor. Vamos orar, rezar. Eu acho que independente da religião, agora é hora da gente se apegar ao máximo a algo de bom, tá? Se é Deus ou o que quer que seja para cada um, para algo de bom, para se fortalecer, para passar por isso, ok? Estou aqui. Se precisar, tiver... Melissa, eu recebo mensagem. Melissa, eu tô com tal dor. E ou já passo alguma coisa, ou eu fico de gravar um vídeo, e às vezes fica difícil. Então, vão me passando, pode me falar, se você tiver com dor, tiver com alguma dúvida, Melissa, eu quero trabalhar isso. Às vezes, a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Por exemplo, dor no ombro, eu já recebi de 2 pessoas. Por isso que eu acabei fazendo um dos vídeos dessa semana sobre tensão nos ombros. Então, manda. Muitas vezes, o que você está sentindo, tem outra pessoa que está sentindo também e não tem a possibilidade de procurar alguém, tá? Então é isso, agradeço imensamente quem ficou até aqui o final, me ouvindo, e fiquem bem, tá? Qualquer coisa pode me mandar mensagem que eu tô aqui.